de entrarmos em a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, somente o verso 14. Segunda Timóteo 1, 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quanto conteúdo num simples versículo. Guarda, primeiro, o bom depósito, o Evangelho. Aquela sã doutrina que Paulo escreve nessa epístola. Especialmente esses pontos que eu tenho chamado de fundamentais dentro da revelação de Deus, esses alicerces da nossa fé. Guarda, bom depósito, mediante o Espírito Santo, que habita, não que vem e vai, mas que habita em nós, a igreja, o corpo de Cristo. Quanto conteúdo, um pequeno versículo. Irmãos, esse versículo, além de, claro, muitos outros, ele vai nos ajudar a fazer conexão entre alguns dos alicerces. Nós mostramos para os irmãos, temos mostrado aos irmãos que os 8 alicerces são uma corrente de elos. Você não pode tirar um sem danificar a corrente. Você precisa dos 8. Você precisa conhecer bem a verdade sobre o Deus triuno, a Trindade. Conhecer bem a verdade sobre a encarnação do Verbo de Deus. Conhecer bem a verdade sobre a expiação, ou a propiciação. Terceiro. Conhecer bem a verdade da justificação pela fé. Conhecer bem a verdade da ressurreição de Cristo. Conhecer bem a verdade do Espírito Santo. E assim, do corpo de Cristo, que é a igreja, e da segunda vinda do Senhor, da parúzia, com uma abrangência também com relação ao supremo propósito de Deus. Então, irmãos, são fundamentos da nossa fé. E veja como um elo vai se unindo ao outro. Por causa da segunda pessoa da Trindade, então, ter se manifestado em carne, nós temos a doutrina bíblica da encarnação do Verbo. Por causa desse Verbo encarnado, ter executado por nós a morte na cruz expiatória para a nossa redenção, realizando propiciação por nós temos esse alicerce da expiação. Veja que um depende do outro. Você começa lá por cima. A Trindade, a encarnação, a expiação, a justificação pela fé. Por causa de Cristo ter ressuscitado, nós temos a justificação pela graça, por meio da fé. Por causa de Cristo ter ressuscitado, o Espírito Santo foi derramado. Porque o Espírito Santo foi derramado, a igreja foi constituída corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. E o corpo de Cristo aguarda numa ânsia de expectativa a segunda vinda do Senhor, a parúzia, para que a redenção do nosso corpo, o aspecto final da nossa salvação, possa se consumar. Os irmãos, veem a corrente. Você não pode remover sequer um elo sem danificar a corrente, toda a corrente. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E nós estamos considerando a verdade da habitação do Espírito Santo, que seria então o 6º alicerce, dentro da ordem que temos considerado, o 6º elo da corrente. Irmãos, na reunião passada, eu procurei colocar um pano de fundo do Velho Testamento, usando, na verdade, o Velho Testamento, porque essa é uma verdade do Novo Testamento, mas usando um pano de fundo do Velho Testamento a respeito do pecado, a carne e o mundo. Gênesis 3, 6 e 11. Para que nós vejamos, disse os irmãos, que entraria então primeiro pelo aspecto talvez mais subjetivo. Para que nós vejamos qual é a função, uma das funções, da habitação do Espírito Santo em nós. Ou se quisermos, os principais aspectos da habitação do Espírito Santo em nós. Ele habita em nós para que de uma vez por todas nós possamos andar naquelas riquezas que Cristo obteve por nós através da sua obra na cruz do Calvário.
Então a presença do Espírito nos livra da escravidão ao pecado. Falamos sobre isso. Gênesis 3. A habitação do Espírito Santo em nós nos livra da obediência ou do andar segundo a carne. Paulo fala isso em Gálatas, quando ele diz que os que são de Cristo, ele coloca o verbo no passado, já crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Quando que isso aconteceu? Na cruz. Não significa que você cometeu um ato qualquer na sua vida anterior que você matou a carne. Mas significa que a sua carne já foi morta pela cruz de Cristo. E se você aprender a andar no Espírito, você jamais satisfará a cobiça da carne. Esse é o que Paulo diz aos Gálatas. Andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Irmão, isso é possível. Isso não é misticismo. Isso não é vida apenas para aqueles que compreendem algo do viver no plano mais alto, como uma corrente evangélica do passado dizia. Isso não é uma erradicação do pecado da nossa natureza, como uma outra corrente também dizia. Mas isso é um aprendizado da vida em comunhão. Habitai em mim e eu habitarei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João capítulo 15. A videira, o Senhor. Então é um descobrir a respeito do habitar nele, ter as suas palavras habitando ricamente em nós, como ele mesmo disse. E Paulo repete em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É esse aprender a viver essa vida em Cristo, no Espírito então, é a mesma coisa, que nós vamos então experimentando de forma prática a libertação das garras do pecado, da carne e do mundo. Porque o nosso Senhor Jesus venceu os três ao mesmo tempo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios, capítulo 5. Para que nele nós fôssemos justificados, ou feitos justiça de Deus. Livrando-nos do pecado. Em Gálatas, Paulo diz que aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne. O Senhor já nos livrou da carne. E há vários textos na Bíblia, por exemplo, o Senhor mesmo em João, capítulo 12, quando ele estava ali às vésperas da sua cruz, ele diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e o seu príncipe será expulso. E Paulo em Gálatas escreve que o Senhor se entregou por nós para nos desarraigar deste mundo perverso. Então os irmãos vejam que todas essas coisas foram feitas. O livramento a respeito do pecado, da carne e do mundo. Como nós podemos experimentar? Andai no Espírito. Irmão, não tem como você ensinar ao outro a andar no Espírito. Ele tem que descobrir por ele mesmo. É uma vida de comunhão com Cristo, alicerçada nele. Uma vida de comunhão que supera a sua vida consciente. Uma vida de comunhão na qual nada tem direito de se interpor entre você e o seu Senhor. Você não permite que nada se interponha entre você e Ele. Se algo se interpõe entre você e Ele, pela habitação do seu Espírito em você, convence a você na sua consciência de que algo interpôs entre você e Ele. Então o que você faz? Você vai ao Senhor. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é vida de comunhão. Não é vida para super cristãos, para super crentes. É vida para o simples cristão, o cristão normal. Irmão, se você não compreende o que é habitar em Cristo, mesmo que de uma forma limitada, você jamais se tornou um cristão. Porque habitar em Cristo é uma experiência de todo cristão. Em um nível maior ou menor. Então andar no Espírito é algo que nós precisamos estar descobrindo cada dia. Habitar e permanecer. Tendo suas palavras permanentes em nós. Não permitindo que a sua mente fique vagueando por muito tempo. Mas ir aprendendo a levar a Cristo seus pensamentos errantes. Pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Isso é um aprendizado, é um treino, onde você vai aprendendo a habitar nele. E consequentemente, observando na sua vida o livramento a respeito do pecado, da carne e do mundo. Então, irmão, nós começamos por esse ângulo subjetivo, digamos assim. Embora é difícil você separar o objetivo do subjetivo, nós sempre estamos tocando os dois pontos ao mesmo tempo. Hoje eu queria dar então um passo além com os irmãos, e tem sido meu encargo, não para essa reunião, mas para uma outra, quem sabe uma ou duas, conforme o Senhor dirigir,
falar um pouco a respeito de avivamento espiritual. Porque esse é um assunto confuso no cristianismo de hoje. Nós temos 2000 anos de história da igreja para saber o que é avivamento genuíno e o que é avivamento falso. Quais são as marcas de um genuíno avivamento? E esse é um dos motivos do encargo do meu coração. Quero falar sobre as marcas do avivamento genuíno. Por quê? Porque há um segundo encargo paralelo. Precisamos orar para que o Senhor vivifique a sua igreja. Para que o seu Espírito seja derramado sobre nossas vidas, nos seus e obviamente com os seus resultados autênticos. Nós não queremos engano do diabo. Nós não queremos ilusão. Nós não queremos fanatismo. Nós não queremos misticismo e nem emocionalismo. Nós queremos o vigor da presença de Deus entre nós, na vida da igreja. E é óbvio que isso não resume-se a reuniões, porque a igreja é muito maior do que as reuniões da igreja. As reuniões da igreja duram, talvez, 4 ou 5 horas por semana. Mas a vida da igreja dura 24 horas por dia. A igreja é maior do que a reunião da igreja. Então nós cremos e pedimos e almejamos que esse vigor do Espírito seja algo vivo na vida da igreja dos últimos dias. Do contrário, irmãos, por mais que nós façamos, e isso é nosso dever, você não vai cruzar os braços e esperar que o Espírito seja derramado, porque isso é leviandade. Você vai trabalhar e trabalhar e trabalhar a sua salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas sempre sabendo que o melhor que possamos fazer precisa ser energizado, revestido pelo próprio Espírito de Deus. Sua pessoa não é um poder, não é uma influência e nem uma energia, mas uma pessoa viva, que já foi dada à igreja, já habita em nós. Mas que então, segundo a graça do Senhor e a sua soberania, vez após vez, nesses 2000 anos, Ele tem soprado novamente sobre a igreja. Soprado novamente sobre a igreja. E reacendido aquelas brasas que muitas vezes estavam prestes a se apagar. Algumas vezes o Senhor começou pela reforma, levando irmãos a um compromisso de vida, a uma reforma de vida, de estilo de vida, de modo de vida, em todos os sentidos, o pensar, o falar, o viver, o relacionar. Muitas vezes o Espírito Santo começou a se derramar pela reforma, avivando a sua palavra, trazendo a sua palavra através de um, outro ou mais, com poder, com graça, com unção. E essa palavra viva foi reformando vidas. E então o Espírito foi derramado, posteriormente. Outras vezes, o Senhor começou pelo extremo oposto. Primeiro Ele derramou o seu Espírito, e depois Ele reformou as vidas. O Senhor pode começar por um lado ou pelo outro. Ele é soberano nesse assunto. Mas o que compete a nós é estarmos sabendo que o desejo do Senhor é que nós tenhamos nesses dias do fim um testemunho revigorado. Irmão, quando você olha o mundo, você tem alegria? Quando você olha o cristianismo em geral, você está satisfeito? Então nós só temos uma alternativa. Orarmos para que o Senhor vivifique a sua igreja. Isso implica, é claro, na revelação viva e fresca da sua palavra novamente. Foi assim que ele fez, por exemplo, nos dias de Esdras, já citei tantas vezes aqui. Lembra? Esdras é chamado pelos judeus de o escriba, no singular, o maior dos escribas, porque ele fez algo tremendo. Ele compilou as escrituras do Antigo Testamento em um livro só. Ele é o grande escriba dos judeus. E lembra que foi Esdras, com aquela segunda leva de cativos, voltando dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, que exerceu então seu ministério centrado e como primeiro encargo, recuperar a palavra de Deus. Esdras significa auxílio, ajudador, Esdras. Ele então recuperou a palavra de Deus. E lembra que ele foi um dos irmãos que pregou, que Neemias registra em Neemias, no seu livro, Neemias capítulo 8. Quando Esdras lê a lei diante do povo, da alva até o meio-dia, possivelmente umas 6 horas, se revezando com outros irmãos, pregando. E diz a palavra que aqueles irmãos pranteavam por um lado e adoravam por outro.
se alegravam. Porque eles viam que o Senhor estava recuperando o seu testemunho, por um lado. Mas por outro lado, eles viam que aquele testemunho do passado, dos tempos de Salomão, era maior do que o testemunho atual, aquele tempo que tinha sido restaurado. Então, irmão, da mesma forma, quando nós olhamos o testemunho da igreja primitiva, nós vemos que é muito maior do que o testemunho que a igreja tem dado nesses dias. Eu creio que nós temos a mesma atitude daqueles judeus do tempo de Esdras, né? Por um lado nós pranteamos, por outro lado nós nos alegramos. Nós pranteamos porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós falamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Para que o nosso testemunho seja vigoroso. Que nós sejamos aqueles que tomam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração. Aqueles que aprendem a ter as coisas em comum. Aqueles que vivem servindo uns aos outros. Aqueles que não consideram seu cada uma das coisas que possui. Mas aprendem a servir a igreja com tudo que é e com tudo que tem. Então quando nós olhamos a igreja primitiva, nós choramos. Mas quando nós olhamos o que o Senhor tem feito no meio do cristianismo hoje, nós nos alegramos. Porque Ele tem, pela sua graça, sim, dado a sua palavra, liberado aquele encargo do seu coração através de muitos irmãos pela face da terra. E Ele, como sempre, nunca ficou sem testemunho. Mas, irmãos, nós precisamos orar. Esse é um assunto diário de oração. Senhor, vem e visita novamente a sua igreja, pela sua misericórdia. Revigora nossas vidas, recupera teu testemunho, converte nossas afeições para ti. Irmão, por amor à tua alma, não limite a vida cristã à vinda à igreja, às reuniões da igreja. Não limite sua vida cristã a isso. Você será o mais infeliz de todos os homens. O Senhor foi dado a você para que você viva uma vida nele e para Ele. Ele morreu e ressuscitou para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, você não pertence mais a você. O seu tempo não é seu. Sua vida não é sua. Sua família não é sua. Seu dinheiro não é seu. Se você tem usado segundo os seus critérios, você tem profanado o que do Senhor tem sido dado a você. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, se nós não reconsiderarmos essas coisas nos nossos dias, sem dúvida nenhuma, no que confere ao testemunho prático da glória do Senhor, nós estaremos muito aquém. Nós somos só pessoas religiosas, que apaziguam as suas consciências indo na reunião da igreja 4 vezes por semana, mas que não vivem para Cristo, com o que são e com o que têm. Não tem afeições convertidas. Irmão, ore sobre isso. Ore sobre suas afeições. Peça ao Senhor que ganhe seu coração, não só sua mente. Peça ao Senhor que ganhe suas afeições. E não só suas convicções. Como nós precisamos disso nesses dias, não é? Eu quero compartilhar isso uma outra vez. Parte do meu encargo já liberei aqui. Mas quero falar isso um outro dia. Irmão, considere isso. Por amor à tua própria alma. O mundo tem atentado, um dos 3 inimigos que nós consideramos na reunião passada, que o Espírito Santo, então, pelo seu poder, aplicando o que Cristo realizou por nós no Calvário, um dos inimigos dos quais o Senhor já nos desarraigou, nos libertou, é o mundo. Mas o mundo, irmãos, é mágico. Ele coloca um rosto diante de você que você não tem quase que nenhuma alternativa. Ele seduz. Aquela bolha de Eclesiastes, vaidade. Ele seduz. Ele vai mostrar para você uma face linda. E você vai correr atrás se não estiver habitando em Cristo. Se não estiver aprendendo a habitar nele. Ele vai te mostrar somente a face luminosa. E nunca a face sombria. E você vai sair correndo atrás dessa bolha. E ao tocar nela, ficará de mãos vazias. Lembra de Alexandre Grande, o grande Alexandre? Depois de conquistar todo mundo conhecido da sua época, constituindo ali o Império Grego,
Quando ele morreu, ele pediu que fosse enterrado com as suas mãos para fora do seu esquife, para que ficasse claro para todos, embora ele não fosse um cristão, ele nunca foi um cristão, mas ele viu a vaidade dessa vida, para que ficasse claro que ele, o grande Alexandre, nada trouxe para esse mundo e nada levaria dele. Um ímpio pediu que fosse enterrado dessa forma, para que o povo do seu império não se iludisse com conquistas. Um ímpio. Irmão, e eu e você, que somos cristãos, que dizemos que o Senhor morreu por nós para nos livrar desse mundo perverso. E nós cristãos que confessamos que não podemos servir a dois senhores, como que nós ficamos? Muitas vezes o testemunho de Alexandre é maior do que o nosso, não é? Mas nós somos filhos de Deus. E possivelmente ele não tenha sido. Então, irmão, que o Senhor ajude você a considerar esse assunto. Nossa maior necessidade é que o Espírito Santo renove nossas vidas para Ele, o Senhor. Ele recupere seu testemunho em nós. Que nós possamos viver para Cristo, somente para Cristo. Em todos os assuntos, em todas as questões. Não fique tomando decisões na sua vida. Vou para lá, vou para cá, vou comprar, vou vender, vou fazer. Aprenda a tirar essa palavra dos seus lábios, isso é presunção. Aprenda a dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, o que eu sei é que eu nada sei. Qual o que é, Senhor, teu desejo para mim? O Senhor me criou para me colocar no centro da tua vontade. Eu não quero estar na periferia. Sabe, irmãos, alguns cristãos, obviamente, são de Cristo. Se neles habita o Espírito Santo, já nasceram de novo. Mas há uma grande diferença entre você ser cristão e estar no centro da vontade de Deus e ser cristão e estar na periferia da vontade de Deus. Todo o povo de Israel era povo de Deus. Mas você se lembra que o Senhor diz, na sua palavra, que havia no meio de Israel um populacho. Aqueles que estavam sempre ao redor. Sempre ao redor. Como aquele que entra na fila e não sabe onde que a fila vai dar. Ele entra porque todo mundo entrou. Havia um populacho assim no meio do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que quando alguns se levantaram ali, normalmente líderes, capitães, cabeças de família, vamos voltar para o Egito, que olha o que esse Deus fez, tirou a gente lá da fartura, do alho, da cebola, do melão e não sei mais do que, dos peixes, e nos trouxe para cá para morrer de fome nesse deserto, então vamos voltar para lá, que lá era muito melhor. Os primeiros que seguiram esses falsos profetas, entre eles, foi o populacho. Foi aqueles que estavam sempre ao redor, aqueles que não tinham um compromisso genuíno com o Senhor. Lembra que Moisés colocou aquela definição clara entre eles, né? Quando ele desceu do monte, lembra? Com as tábuas na mão, e viu o povo naquela idolatria lá embaixo, imoralidade, promiscuidade sexual. Moisés desceu com aquelas tábuas do testemunho, quebrou as tábuas, quando ele viu aquela idolatria do povo, e ele falou assim, quem é do Senhor, venha para aqui. Irmão, essa palavra soa como um trombone nos nossos ouvidos, né? Porque Moisés falou isso foi para o povo de Deus. Ele não falou isso para os egípcios, não. Ele falou para o povo de Deus, para o povo da aliança. Parece que nós estamos ouvindo de novo essa voz, né? Do Espírito Santo hoje. Quem é do Senhor, venha para aqui. Lembra como Paulo escreveu aos Coríntios? Um povo que tinha tantas dificuldades naquele meio ambiente pagão, Corinto, onde tinha aquele templo de Apolo, com culto, obviamente, né, a esse ídolo, a esse Deus, entre aspas. Um culto também cheio de moralidade, como sempre. Se misturam o adultério espiritual e a imoralidade literal. Sempre andam juntos. O tempo de Apolo não era diferente. Assim como no tempo de Diana, em Éfeso. Então, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Eu sou o vosso Deus. Habitarei e andarei entre eles. Purificai-vos dessas coisas impuras e eu vos receberei. Paulo fala isso também para a igreja de Corinto. Então veja que necessidade, irmãos, nós estamos tendo hoje, né? De ouvir esse alerta de Deus. Peça a Ele para mostrar para você. Onde os tentáculos do mundo têm seduzido a sua vida. Onde os tentáculos das riquezas têm agarrado você. Onde os tentáculos da carne estão entrando. Onde os tentáculos do pecado estão entrando. E não permita que nada te separe do Senhor. Porque você é dele. E ele é seu. Irmão, o Senhor nos comprou para isso. Se o sal se tornar insípido,
para nada presta. Nada presta. Serão ser lançados fora e pisados pelos homens. A igreja tem uma posição da graça tão tremenda. E esse abismo que o Senhor colocou entre nós e o mundo é tão grande, que o Senhor diz que esse sal se tornar insípido, ele não só ficará lá no canto encostado como um sal insípido. Não serve, mas está lá no cantinho dele. Mas o Senhor diz que a igreja é sal, de tal forma ligada a Ele, unido a Ele, que é o sal por excelência, o nosso Senhor. Nosso Senhor nunca foi alguém sem sabor. Nosso Senhor nunca foi alguém em cima do muro. Nosso Senhor nunca foi alguém que se escondia, que se amedrontava, que se envergonhava. Esse não era o Senhor. Nosso Senhor era aquele que diante dos fariseus os chamava de víboras, diante do jovem rico demonstrava todo o seu amor, mas falava sobre as suas riquezas, estava ocupando o centro do seu coração, mas citou aquele jovem e o amou, porque ele é o Senhor. Então, irmão, o caráter do nosso Senhor nunca foi um caráter dúbio. E esse deve ser o caráter da igreja. Nunca permita que o seu caráter seja dúbio. Tiago diz que um homem de ânimo dobre, duplo ou dúbio é inconstante em todos os seus caminhos. E não suponha ele que receberá algo do Senhor. Tiago diz isso, com todas as letras. Se algum de vós necessita de sabedoria, porque nós somos tolos, todos nós não sabemos discernir não, escolher não. Nós vamos pelas campinas do Jordão, né? Ah, aquela lá, olha, muito bom, vou levar meu gado para lá. Lá eu vou negociar e ter muito lucro. As campinas do Jordão. Ló fez essa escolha quando se separou de Abraão. E foi armando as suas tendas até Sodoma, que era a cidade mais ímpia daquele tempo, onde Ló foi cair. Porque ele escolheu segundo a visão natural. Mas Abraão, que foi aprendendo a depender de Deus, ele nem escolheu. Você se lembra? Ele pediu para Ló escolher. Porque ele cria na soberania de Deus. Ele sabia que Ló escolhesse a esquerda, ele podia ir para a direita. Se Ló escolhesse o sul, ele podia ir para o norte. Mas Ló escolheu segundo a sua prosperidade natural. Eu vou levar para lá, porque eu tenho muito gado, e lá eu vou aumentar mais ainda meu gado. Né? Escolha segundo os olhos. Os irmãos estão vendo nossa tolice? Então, irmãos, peçam ao Senhor, da mesma forma que eu, no meu coração, tenho aprendido a pedir. Que você nada escolha, que você nada queira, senão que Cristo seja engrandecido em sua vida. Pela vida ou pela morte. Trabalhando ou sem trabalhar, se esse é o seu caso no momento. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com saúde ou sem saúde. Não importa. Que Cristo seja engrandecido no seu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Irmão, eu creio no meu coração que o Senhor Jesus, antes que Ele venha, Ele irá despertar esse espírito na vida da igreja. Eu creio profundamente nisso. Ele vai despertar novamente o espírito, o coração da sua igreja para Ele. Porque chega de religião. Chega de eloquência. Chega de oratória. Não é? Chega de fanatismo, de misticismo, de emocionalismo. A igreja precisa da vida, do Espírito Santo e do vigor da palavra entre ela. Para que o Senhor seja aquele que realmente passeia e anda entre nós. Com a sua tesoura de sacerdote, que tem poder para estar expeditando os nossos pavios, né? Essa foi a visão de João em Apocalipse, lembra? O Senhor expeditando, o sacerdote que anda, passeia pelo meio dos candeeiros. Para que ele faz isso? Para conservar a luz acesa. E para a luz ser conservada acesa, duas coisas são necessárias. Uma, o pavio ser podado. Isso fala do trabalho da cruz em nós. O Senhor está retirando de nós aquilo que não agrada a Ele. A tesoura, a expeditadeira. A outra coisa que nós precisamos, o sacerdote tinha que fazer, era manter o óleo nas maçãs. Nas maçãs. Aqueles cálices deviam estar cheios com óleo. Porque não adianta o pavio estar expeditado sem óleo. Nós precisamos das duas coisas. Precisamos da obra do Espírito Santo, usando a palavra de Deus para podar nossas vidas. E precisamos do frescor da comunhão com o Espírito Santo, esse óleo de Deus, essa pessoa que é Deus, Deus e Espírito Santo, para que o vigor das lâmpadas possa ser mantido aceso.
Então, irmãos, que você considere essas coisas e ore. Ore sobre isso. A palavra de Deus diz, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E para aquele que bate, se abrirá. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Senhor dará. Dará o quê? O Espírito Santo. Lembra? Aqueles que lhe pedirem. Não significa que o Espírito Santo não habita em você. Se você nasceu de novo, você é a habitação do Espírito Santo. Mas dar, irmão, significa dar e dar e dar e dar. Dar mais, mais e mais. Efésios 5,18. Estejais sendo continuamente cheios do Espírito Santo. A nossa tradução em português não transmite bem a ideia do tempo verbal no grego. A nossa tradução é só demonstra um imperativo, né? Enchei-vos do Espírito. Mas o grego tem muitos detalhes mais. É um imperativo, é um presente contínuo, é um verbo passivo, significa que nós estaremos sendo enchidos por outro, que é o Senhor. Então a tradução melhor desse texto seria estejais sendo, também fala de um processo, é contínuo, estejais sendo continuamente cheios do Espírito Santo. Foi o que Paulo falou em Efésios. Então, irmãos, esse é o nosso assunto de hoje. Eu sei que quando nós abordarmos esse assunto, Satanás também vai rilhar os dentes. Irmão, eu tenho estado consciente disso. Por favor, me perdoe por partilhar algo pessoal. Mas, antes de eu fazer 40 anos, eu escutava muito dizer a respeito da crise dos 40. Agora eu já fiz 40. E acho que eu estou pedindo ao Senhor que essa crise seja uma verdade espiritual. Porque eu creio que o Senhor está me dando uma oportunidade muito singular de viver essa hora. Há pouco tempo o Senhor tocou de uma forma muito especial no meu corpo físico. Irmão, eu tenho aprendido uma lição. Fragilidade. Fragilidade. Nós cantamos hoje de manhã um salmo que diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aos meus dias deste, Senhor, o comprimento de alguns palmos. À sua vista, o prazo de nossa vida é nada. Todo homem, por mais firme que esteja, fisicamente falando, eu estava muito firme. Aliás, eu sempre fui grato ao Senhor, porque Ele sempre me deu muita saúde. Sei que é dádiva dEle, mas de alguma forma, me alegrava muito nessa dádiva. Mas o Senhor tocou. E de tal forma Ele tem ministrado ao meu coração verdades específicas, irmão, que têm sido preciosas para mim. E eu peço ao Senhor que possa aprofundar essas lições na minha vida. Que eu possa ter ouvido para ouvi-lo. Porque Ele tem de uma forma muito especial me convencido a respeito da fragilidade. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu peço ao Senhor que me capacite, me ajude, me ensine a aprender essas lições. Que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos vaso de barro, mas em nós está um tesouro. Nós levamos no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste no nosso corpo mortal. Tenho pedido ao Senhor que me ensine, a mim pessoalmente, essas lições, consideradas por Paulo, né, tão preciosas. A tal ponto ele dizer, Senhor, não quero mais, não vou orar mais sobre esse assunto. O Senhor já falou para mim que a tua graça te basta? Então a tua graça me basta. Não vou orar mais sobre esse assunto. Ele orou 3 vezes e parou de orar. Porque ele aprendeu que a graça iria bastar. Irmão, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra os teus olhos para que você não confie em você. Na sua saúde, na sua prosperidade, nas bênçãos que o Senhor te tem dado. Não confie nas bênçãos, irmãos. Bênçãos vêm e vão. Vou profetizar para você de olhos abertos. Sua saúde vai acabar. Tem certeza que ela vai acabar. Né? Tudo que tem começo nessa terra tem um fim. Então considere diante do Senhor o seu chamamento. Você foi chamado para participar de uma vocação celestial.
Uma vocação celestial. Paulo chama de soberana vocação. Quando ele escreve aos Efésios, um dos ensinos sobre o Espírito Santo, que é o nosso assunto, ele diz assim, quer abrir para ler? Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Em outra reunião nós vamos falar sobre o selo e o penhor. O que significa? Por hoje vamos deixar isso aqui. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A mesma expressão que ele coloca no capítulo 8, chamando esse dia da redenção de redenção do nosso corpo, adoção de filhos. Longe de vós, olha o que entristece o Espírito Santo aí, a lista, no verso 31. O que entristece o Espírito Santo? Longe de vós toda amargura. Irmão, eu disse que nós iríamos entrar pelo lado subjetivo primeiro, né? E hoje eu quero dizer para você que meu encargo inicial para essa noite, inicial apenas, não era esse. Mas no momento que eu subi aqui, foi assim que o Senhor me conduziu, e é assim que nós estamos indo. E é assim que nós vamos continuar, nós só temos 10 minutos. Depois, na outra reunião, nós vamos voltar. Mas esse é o mesmo assunto, o Espírito Santo. De forma subjetiva, aquele que habita em nós. Então olha o que a palavra está dizendo sobre o que entristece o Espírito Santo. Amargura. Será que você, com a ajuda do Senhor, não pode sondar na sua vida o que tem te tornado amargo, ácido? Com quais pessoas você é ácido? Nós somos ácidos, especialmente dentro de casa. Mas por quê? Por quê? Se o Espírito de Deus não é um espírito de amargura. Não é. É um espírito de amor. Não é? Por que você tem sido ácido dentro da sua casa? Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria. Você se exaspera, né? E blasfêmias, usando o nome de Deus de tudo quanto é jeito, né? Chove, você reclama, faz sol, você reclama, tá calor, você reclama, tá frio, reclama, não é? Eu creio que isso é uma forma, irmão, de blasfemar contra Deus. Se você crê que Deus é soberano, então você blasfema. Aprenda a receber tudo das mãos dele. Porque nós cristãos não cremos em destino, nem acaso. Se o sol estiver rachando sobre a sua cabeça, é Deus. Foi Ele que fez o sol e cuida das estações, dos tempos, das épocas. Você acha que isso não entristece o Espírito Santo? Você só acha, porque entristece sim. E bem assim, toda malícia. O que no seu coração é malicioso? O que você dá com uma mão esperando algo em troca com a outra? Isso é malícia, né? O que você faz com motivações impróprias, impuras? Isso é malícia, né? Longe de vós, porque isso entristece o Espírito Santo. Não adianta vir na reunião da igreja e dizer, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não é assim. Ele já está em nós. E como eu falei, nós devemos viver vidas nele, para que ele possa se alegrar em se derramar sobre nós. Não é assim? Antes, vamos ver agora o oposto, que nos ajuda a entender ainda o negativo. Sede uns para com os outros benignos. O que você faz é movido por benignidade. Você pode ser descrito assim. Lembra de Barnabé? Que descrição linda a respeito de Barnabé é feita em Atos. Quando Barnabé foi enviado, aqueles irmãos, para ver qual a situação do evangelho ali entre gentios, uma situação complicada, porque quem sabe essa bênção é só dos judeus, até Pedro achava assim. Aquele lençol precisou descer do alto, cheio de animais imundos, e Pedro ouvia a voz 3 vezes, para ele levantar, matar e comer, para que ficasse claro que a igreja seria constituída assim, dos imundos, como nós, dos gentios, daqueles que não tinham Deus, daqueles que estavam alienados, que não eram povo da aliança. E Pedro falou, não, Senhor. 2 palavras que não podem andar juntas. Ele falou um não para o Senhor.
diante de uma ordem que o Senhor deu, né? E o Senhor por 3 vezes fez aquele lençol descer e dizer: Pedro, levanta, mata e come. Ao que Deus purificou, não considere imundo ou comum. Então, irmão, Barnabé foi até esses irmãos gentios. E Atos descreve Barnabé como um homem, em primeiro lugar, bom. E Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, segundo. E terceiro, e de fé. E muita gente creu no Senhor, por intermédio dele. Sede uns para com os outros benignos, compassivos. Um coração que está aprendendo diariamente a estar junto, sofrer junto, suportar o que gosta, o que não gosta, o de nariz redondo, o de nariz quadrado, o feio, o bonito, né? Não tem questão de preferências no corpo de Cristo. Quem preferiu foi o Senhor. Você quando vê aquele irmão no passeio que você está andando, você atravessa a rua para não cruzar com ele? Hein? Se você faz isso, você está ofendendo o Espírito Santo. Não é? Porque o Senhor comprou você e o seu irmão para habitar no mesmo corpo. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Outra marca do Espírito Santo em nós. Perdoando. 70 vezes 7. Fala de um perdão ascensional, não tenha dúvida disso. Perdão é uma lição ascensional. Um 7 mais um 7 em cima, outro 7 em cima, uma hélice, uma helicoidal. 70 vezes 7. Já que 7 fala de algo pleno. 70 vezes 7 é o pleno do pleno do pleno. 7 e 7 e 7 e 7. Em nível cada vez mais amplo. Por quê? Porque o Espírito Santo assim é dado a nós. Estejais sendo cheios. Mais e mais. Né? Perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus em Cristo vos perdoou. O Senhor não reteve pecado de você. Você retém de alguém? O Senhor não reteve pecado de você. Você retém de alguém? O Senhor perdoou você sem limite. Você perdoou como? Assim também perdoai vós, como Deus em Cristo vos perdoou. E ele ainda não terminou. Ele vai até o verso 2 e até prossegue pelo verso 3 afora, dizendo o que ofende ao Espírito. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não são imitadores que vão copiando, né? Copiando pelo lado de fora. São imitadores que têm aquele que cumpriu tudo isso e que vive assim, que tem essa qualidade de vida morando dentro deles. Na reunião passada nós falamos que a ênfase do Espírito na nova aliança é em vós. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E não sobre nós, mas em nós. Né? Então, sede imitadores de Deus, imitadores assim como filhos e não como empregados. Não como apenas um discípulo que está imitando lá de fora, mas como filhos, ou seja, participando da mesma natureza. Só um filho participa da mesma natureza. Um empregado não. Nós imitamos como filhos. Olha o peso disso, irmão. Porque o Espírito Santo habita em nós. E tem mais ainda. E andai em amor. Como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em ágape é um aprendizado para a vida inteira, irmão. Para a vida inteira. Andar em ágape, como Cristo andou. E depois ele entra pelo versículo 3. Mas a impudicícia, que se refere especificamente a pecados sexuais, e toda sorte de impurezas tem a mesma conotação, ou cobiça, os 3 aqui têm a mesma conotação de imoralidade. Imoralidade. Especialmente a questão da área sexual. Como nós precisamos estar atentos a isso. Porque o pecado sexual é algo diferenciado nas Escrituras. A Bíblia diz que qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que peca de tal forma, com imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. E o Senhor diz que essas pessoas serão dignas de um especial juízo, se elas são cristãs. Porque elas estão atentando contra o templo do Espírito Santo.
Então, da mesma forma, Paulo aqui em Efésios, ele dá uma conotação especial para a imoralidade sexual. Então, irmão, guarde o seu coração. A impudicícia, a impureza, a cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Se Corinto tinha o tempo de Apolo, Éfeso tinha o tempo de Diana. Mesma coisa. Mesma coisa. Idolatria e imoralidade sexual andando juntas. No tempo de Diana. E Paulo escreve essa carta para os Efésios, que tinham lá a grande Diana, aquela deusa idólatra, né? Versículo 4. Nem conversação torpe, conversa suja, conversação torpe. Nem palavras vãs, falar por falar, tagarelice. Sabe por que a palavra de Deus tem peso? Porque ela proveio do silêncio. Você já viu Romanos 16, que coisa linda? Paulo fala que esse evangelho eterno, ele foi guardado em silêncio nos tempos eternos. E então ele se manifestou. Toda palavra em sua vida que não provier de um silêncio interior é má. A única palavra que tem peso é a que provém do silêncio, do domínio próprio, daquela habitação funda de Cristo em você e de você em Cristo. Né? Do contrário, é palavra vã, é falar por falar. E tem pessoas que são apaixonadas na sua voz, né? Elas gostam de falar para ouvir a própria voz. Palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, olha aqui o primeiro fruto do Espírito aqui, nessa segunda lista, né, do verso 3. Pensamento sobre o Espírito Santo. Tenha certeza disso. Porque esse assunto, Espírito Santo, é um dos encargos de Paulo quando ele escreveu aos Efésios. É um dos encargos. Logo no primeiro capítulo ele fala isso. Que aqueles Efésios, eles tinham recebido o Espírito da promessa. Lembra? Logo no capítulo 1. O Espírito da promessa. Esse Espírito que é o penhor, a garantia. A gente vai ver o significado disso. Até o resgate da propriedade do Senhor, que somos nós, especialmente nosso corpo, né, naquela conotação ali. Até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é um dos temas importantes de Efésios. Assim como mistério, assim como igreja. Então há alguns assuntos aí em Efésios que são especialmente importantes. Espírito Santo é um deles. Então esse assunto aí do capítulo 4 é um dos fardos de Paulo quando ele escreveu aos Efésios. Você veja que tudo que ele falou aí, ele começou com não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Aí ele vem com toda essa lista. Né? Então, irmão, o que adianta ficar falando aqui sobre o Espírito Santo apenas de forma objetiva? O Deus que é Deus com Deus, o Deus que está naquela pericorese divina, e etc, etc, vai instruir sua mente, você vai sair daqui inchado, aprendeu, mas com a vida pobre do mesmo jeito. Né? Então, que o Senhor nos ajude a unir uma coisa a outra. Você precisa compreender, você precisa ser doutrinado, mas você precisa aprender a andar no Espírito. Do contrário, você vai satisfazer a cobiça da carne. Resultado, sal insípido. Só serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. Alguém que não sabe o que é. Não vive como o mundo, porque não é do mundo. Mas não vive como cristão, porque não anda no Espírito. A velha, antiga história do sapomba. O sapo que não é sapo, a pomba que não é pomba. Aquela mistura estranha, né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele nos ajude. Porque todos nós temos coisas no coração que precisam ser seriamente mexidas por Ele. E nós sabemos que isso é verdade, com relação a cada um de nós. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo foi dado a nós com esse ministério. O ministério dele é compassivo. O ministério dele é tolerante. É benigno. É cheio de amor. Mas também é cheio de peso. Hoje, se ouvir de sua voz, não endureçais os vossos corações. Lembra do autor de Hebreus? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a estarmos com os nossos próprios corações diante dele e orando, e orando, e orando. Para que ele venha e visite novamente a sua igreja. Irmão, que privilégio nós teremos. Se antes desses dias da vinda do Senhor, nós pudermos ver novamente na igreja essa bênção, não é?
Vidas profundamente transformadas nos alicerces, famílias, pais, filhos, esposas, maridos, porque o Espírito Santo foi soprado novamente sobre a igreja. Aqueles corações foram conquistados de novo. Ouviram o que eles nunca tinham ouvido antes, não é? Responderam àquela voz que vem falando há tempo com eles, mas agora de forma diferente. Porque o Senhor veio e rachou. O Senhor veio e estourou a casca. Muitas vezes é assim que Ele faz, né? Ele vem e racha a casca. Que Ele nos ajude, irmãos. Que esse seja um assunto, realmente, dos nossos corações diante dEle, diário. Vem, Senhor, recupera meu próprio coração, Senhor. Recupera nas entranhas, Senhor. Recupera tudo, Senhor. Me dá sensibilidade para ouvir Tua voz, Senhor. Fala comigo, para mim, Senhor, sobre meu pecado. Fala para mim sobre minha carne. Fala para mim sobre o mundo em mim. O que isso significa, onde ele alcança, o que te entristece. Peça ao Senhor, porque se você não pedir, Ele não irá te falar. Porque Ele deseja manter comunhão conosco, né? Ele quer te ouvir para te falar. Ele te fala e quer te ouvir para te falar de novo. Amém. Vamos orar. Senhor, nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós nem mesmo sabemos orar como convém, mas nós temos certeza que o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós, os santos. E nós sabemos que a Tua vontade, Senhor, é produzir em nós um genuíno arrependimento, formar Cristo em nós. Então nós pedimos ao Senhor que tenhamos ouvidos para ouvir o falar do Senhor. Tenhamos um coração que se arrepende. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. Recupera-nos para Ti de todo, Senhor. Recupera o coração, a mente, as afeições, tudo que há em nós. Nos convence do que é necessário nas nossas vidas, Senhor. Quantos anos já vivemos, Senhor, e quanto tempo já perdemos. Que o Senhor nos assista com a Tua misericórdia, Senhor, de uma forma nova. Pedimos ao Senhor que nos mude, e nos mude mesmo, Senhor. Nos mude no coração, nos mude nos propósitos, nos mude nas entranhas, Senhor. Nossa maior dor é carregarmos o que somos, Senhor. E nossa maior alegria é sabermos que somos Teus. Nós queremos ser mudados, Senhor. Como disse Teu servo, inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em Ti. Senhor, age em nós, de forma viva e nova. Sopra o Teu Espírito uma vez mais sobre a Tua igreja nesses dias, Senhor, do fim. Para que haja em nós um renovado vigor de testemunho. Pai, como precisamos, Senhor. Nós cremos que o Senhor assim fará. Em nome de Jesus. Amém.